Oi pessoal! Dando continuidade ao nosso projeto Fases, no último vídeo nós falamos sobre os bebês, a introdução alimentar dos bebês de 0 a 12 meses. A gente deu uma pequena fala sobre a alimentação a partir de 1 ano. E hoje o vídeo vai ser especialmente para crianças de 1 a 3 anos. Então, o que muda a partir de 1 ano? Algumas mudanças elas ocorrem e uma delas é a redução da velocidade do ganho de peso. Então, até os 12 meses, a criança triplica de peso. Por exemplo, se o bebê nasce com 3 quilos, quando ela completa 1 ano, ela já está pesando 9. A partir de 1 ano, isso diminui, porque imagine se o resto da vida a gente triplicasse o peso, o tamanho que a gente não ia estar. Então, a velocidade do ganho de peso reduz e a fome automaticamente reduz também. Então, tem alguns pais que ficam preocupados dizendo que o filho parou de comer ou está comendo menos, mas é devido a isso. Os bebês eles comem menos com 1 ano do que quando eles tinham 9, 10 meses, por causa que a necessidade energética do bebê diminuiu e a velocidade do ganho de peso também. Então é normal, não precisa se preocupar. O bebê ele também desenvolve algumas habilidades. Ele começa a aprender a andar, ele fica bastante curioso com o ambiente ao seu redor e o que torna a alimentação menos interessante. Então o bebê ele não é tão curioso que nem no início, que ele está aprendendo a comer, que é aquela fase de apresentação dos 6 aos 12 meses, que tudo é novo para ele. Ele já sabe, ele já aprendeu. Então, a partir de 1 ano, alguns pais relatam essa dificuldade, mas é normal, fisiológico e vai passar. Outra coisa que acontece é que os bebês eles aprendem a falar, começam a aprender e já conseguem pedir os alimentos da sua preferência. A parte motora também consegue desenvolver, então ele consegue levar melhor a colherzinha até a boca, segurar o copinho com as 2 mãozinhas e tomar os alimentos. Então, o que muda a partir de 1 ano na alimentação? Que se deve oferecer? Continuar com as 4 refeições, então o leite materno ele pode continuar sendo oferecido até os 2 anos ou mais, de acordo com o bebê e a mãe, não tem problema nenhum. Então, caso seja o caso, pode ser o leite materno de manhã continuar, o lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Mas o que pode ser acrescentado nesses lanchinhos? Antes, a gente dava preferência no lanche da manhã e no lanche da tarde, frutas. Agora, pode ser inserido o pão e outros alimentos para complementar. Além do pão, derivados do leite também podem ser inseridos. Então, iogurte, os queijos e o próprio leite de vaca também pode fazer parte da alimentação do bebê. Antes, não é recomendado dar o leite puro por causa do grande risco de alergias. A partir de 1 ano, ele pode entrar, pode ser o leite de vaca, pode continuar com a fórmula infantil ou o leite materno, como preferir. Os pedaços, pode ser ofertado pedaços maiores, não precisam mais ser amassadinhos ou em consistência tão pequenininhas, pode ser na mesma consistência que a família come. Uma média que os bebês comem de 1 ano é, em média, de 5 a 6 colheres de sopa. Então não se preocupe achando que seu bebê está comendo menos, ou que seja mais que isso, é uma média só para vocês terem um norte. Lembrando que os bebês continuam com autorregulação energética, então se ele está comendo, pode ser que ele esteja com fome. Se ele estiver comendo pouco por causa da autorregulação energética, então está tudo ok, porque ele está satisfeito. E se tiver, além disso, do que ele está se alimentando? É comida de verdade? Então é arroz, é feijão, são as frutinhas que vocês incluíram, o pão, ou ele está sentindo vontade de comer outros alimentos que foram oferecidos para ele. Isso que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque com 2 anos, os bebês eles têm mais autonomia de barganhar. Então, eles começam a ter preferências alimentares e escolher as coisas. Eu quero isso, não quero aquilo. É muito normal acontecer isso com 2 anos de idade. Por isso que os pais responsáveis, cuidadores, eles têm que definir o que vão ou não vão negociar com a criança e quais limites devem ser estabelecidos. Se o bebê não conhece determinados alimentos que contêm açúcar,
que sejam doces, que sejam refrigerantes, muito provavelmente o bebê não vai pedir, porque ele não conhece. Mas se ele teve acesso, então tomar cuidado com isso para ver se esse excesso de comida não está sendo alimentos que não sejam tão saudáveis nessa fase. Mas se for comida de verdade, tá tudo ok. Então, vamos lá. De manhã, então, opções. É o pãozinho que eu falei para vocês, o pão caseiro ou o pão francês. Pode ser o leite com uma fruta, mingau de aveia. O lanche pode ser alguma frutinha novamente. Uma coisa muito que tem que tomar cuidado é com a oferta de leite. A partir de 1 ano, lembra que até 1 ano o leite é o principal alimento para o bebê. A partir de 1 ano isso muda. É a comida a principal refeição, principal alimento para a criança se desenvolver saudável, não mais o leite. E tem muitas crianças que trocam a comida por o leite. Isso é outra coisa que faz as crianças pararem, às vezes, de não se alimentar bem. Por quê? Porque enche o estômago, a capacidade gástrica deles, com líquido e não com a alimentação, não com a comida, que seria o correto. Então, um norte é 500 ml por dia de leite é o ideal. Sucos, a partir de 1 ano, 120 ml no máximo por dia. Então pensa, se o bebê toma muito leite, toma muito suco, como que ele vai comer se está sendo só se alimentado, só tem a introdução de líquidos? Então diminui também, toma cuidado com leite e suco. Tem um estudo que 500 ml ao dia supre toda a necessidade de vitamina C, vitamina A e cálcio do bebê. Então não precisa ser mais que isso. Todas as necessidades desses nutrientes vão estar supridas. Com 2 anos, introduzir aos poucos o açúcar, doce, as bolachas. A gente vai comer doce e bolacha para o resto da vida. E tudo bem comer de vez em quando. Eu também como, eu fiz nutrição, mas eu sou normal, sou como qualquer outra pessoa. Mas o importante daqueles 1000 dias, a gente esperar até os 2 anos, justamente porque é com 2 anos até os 2 anos que se forma o paladar dos bebês. Então, se a gente esperar, a chance de desenvolver uma obesidade, uma diabetes, uma hipertensão, diminui muito. Isso para a vida toda. Mas se a gente tomar esse cuidado até entre 2 e 3 anos, que é o objetivo desse vídeo, com certeza vai diminuir muitos riscos de alguma doença futuramente. Os bebês não vão pedir tanto, porque não conhecem. E vocês vão ter menor dificuldade de alguma reeducação alimentar no futuro. A própria palavra já diz, quando a gente come errado, a gente precisa se reeducar. Aprender novamente o que a gente começou errado lá no início, às vezes lá na introdução alimentar. Então, se a gente faz tudo certinho, dos 6 aos 24 meses, dos 6 meses aos 2 anos, essa chance diminui muito, vão ter menos problema para vocês, mais saúde para as nossas crianças.